Maravilha! Bora começar então a resolver exercício, né? Efetivamente, o nosso primeiro exercício que envolve alguma coisa de programação na linguagem. Depois de tanto tempo, vendo teoria, vendo exemplificações, finalmente a gente vai colocar a mão na massa. Inicialmente, eu dou vários exercícios e não há a entrada por parte do usuário. Eu estou falando isso porque o Áureo já viu como fazer, já me perguntou, mostramos lá que é tranquilinho, fácil, mas por enquanto não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo agora é você trabalhar com as declarações de variáveis e nesse exercício em específico a gente vai entender as formas de impressão. A gente tem 3 formas de impressão dentro da linguagem Java, que é a utilização do print ln e do printf. Sim, você ouviu um printf exatamente igual o da linguagem C. O printf é idêntico, funciona exatamente igual. Tem o mesmo esquema, máscara de formatação e tudo mais. Então, vamos trabalhar em cima de tudo isso e, havendo qualquer dúvida, por gentileza, só falar aí e não vamos carregar dúvidas para frente. O exercício fala o seguinte, né? Crie uma classe chamada declaração variáveis.java. Então, a gente vai ter um arquivo fonte.java que vai ter o nome declaração variáveis, D maiúsculo e V maiúsculo. Então, vamos começar aqui criando. Lá no meu Dini, eu já tenho um arquivo que eu já deixei lá em branco, bonitinho, né? Tá para a gente iniciar. Vou dar uma apagada aqui nos comentários que estão excedentes. Beleza. Vou fazer o seguinte, clico lá no arquivo, salvar como, e vou dar o nome, declaração variáveis. Declaração variáveis.java. Esse é o nome que vai ser o do nosso arquivo. Vou selecionar a nossa pastinha, então, lá em LP, arquivos fonte, vou criar aqui a parte de introdução. Depois eu movo os arquivos das aulas passadas para essa pastinha, mas já vai ficar tudo aqui dentro. Então, declaração de variáveis, a parte de introdução à linguagem. Vou mudar o nome da classe, sendo pública, ela tem que ter o mesmo nome do arquivo. Então, declaração variáveis. E agora vamos começar a nossa brincadeira. Aqui está todo o nosso escopo, o esqueleto do nosso programa. Eu tenho aqui um bloco de comentários que diz qual que é o nome do meu arquivo. Eu vou colocar aqui nos comentários qual é que é o enunciado, né, do nosso programa, o que é pedido no nosso programa. O nosso programa tem aqui algumas solicitações. Pede-se declaração de algumas variáveis e depois para imprimir um texto. Vou copiar isso daqui e a gente vai colocar aqui na descrição. Então, a gente vai precisar disso daqui. Só vou dar uma ajustada aqui para ficar tudo bonitinho. Maravilha, esse daqui foi. O outro foi. Maravilha. Pronto. Só para ajeitar aqui o que a gente vai visualizar, né? E aí, ele pede para imprimir essa frase daqui. Vou dar uma quebrada de linha só para que fique mais fácil da gente ver, né? Uma variável para armazenar o nome da pessoa, armazenar a data de nascimento, o RG, o sexo, o salário, e aí vai imprimir, nascido em, está registrado sobre... Tá aqui. Então, esse daqui é o enunciado do programa. Regra, sexo masculino e feminino. Beleza. Vamos começar essa brincadeira daqui. Primeira coisa, a parte inicial do nosso enunciado. A gente já fez, que era salvar esse arquivo como declaração
variáveis. Então, a gente já fez aqui declaração variáveis, tá bonitinho. E aí, depois, a primeira coisa que ele fala é: declare uma variável do tipo string para armazenar o nome de uma pessoa. Maravilha. Vamos começar, então, a fazer a declaração das nossas variáveis. Então, temos nossa classe pública, que tem o mesmo nome do arquivo. Dentro tem um método principal, ele é um método público, estático, não retorna nada, é void, vazio. O nome dele é principal e ele recebe uma rede de argumentos na entrada dele. Aí agora, dentro desse bloco daqui, do método principal, então, entre esse abrir e fechar de chaves aqui, a gente vai inserir as nossas variáveis. Ele pede para criar uma variável do tipo string. Lembro, string é com S maiúsculo, então, só para lembrá-los, string S maiúsculo. Uma variável string para armazenar o nome da pessoa. Poderia muito bem criar uma variável A que armazenaria o nome da pessoa. Vem uma boa regra, né, que eu gosto muito, essa regra é muito legal, é você deve dar nome significativo para suas variáveis. Por que você deve dar nome significativo para as suas variáveis? Não só para suas variáveis, para tudo você deve de utilizar nomes significativos, ou seja, nomes que realmente tenham significado do motivo da existência daquele negócio. Então, se eu estou criando uma variável A, qual que é a finalidade dessa variável A? Ah, professor, minha variável A armazena o nome da pessoa. Tá, mas como que você vai lembrar isso daí daqui a 3 semanas? Que o A que você declarou é para guardar o nome da pessoa. É difícil. Por mais memória de elefante que você tenha, em um momento vai falhar. Então, para que não ocorra a falha, a gente tende a colocar nomes o mais significativos possível. Então, para o nome de uma pessoa, eu vou utilizar nome. Lembrando, né? Quando eu declaro uma variável, a primeira letra da primeira palavra, ela não vai para maiúsculo, ela continua em minúsculo. Então, ela não é nome com N maiúsculo. Isso aqui não é uma declaração de nome de variável correta. Nome de variável começa com a primeira letra em minúsculo. Então, nome. Maravilha, eu posso declarar aqui nome. Opa. Terminei a declaração, ponto e vírgula. Já fiz aqui a declaração da primeira variável. Depois ele fala, declare uma variável do tipo string para armazenar a data de nascimento de uma pessoa. Maravilha. Vou vir aqui, dou mais um enter, string, então uma segunda declaração, data nascimento. Coloquei aí uma variável data nascimento. Ah, é um nome muito grande para escrever. Meu filho, você vai trabalhar com programação. A tua vida vai ser escrever, digitar. Então se acostuma, para de frescura, digita. As boas ideias depois vão complementar códigos facilmente para você. Você só precisa escrever realmente a primeira vez. Depois vai ter sugestão disso daqui. Então relaxa, coloca o nome significativo que vale mais a pena. Lembro que, olha só, como a gente está utilizando dois nomes, duas palavras para compor aqui a nossa variável, data e nascimento, a primeira letra de cada palavra normalmente vai para maiúsculo, com exceção da primeira. Então, o D da data fica em minúsculo e o N do nascimento vai para maiúsculo. Está aí a declaração da forma correta que a linguagem Java diz que é a boa prática para a gente identificar. Depois de algum tempo, você entende que vale muito a pena você entender e seguir essa regra de nomeação, porque tudo segue isso daqui e fica mais fácil de você identificar as coisas. Continuando, ele fala depois para declarar uma variável do tipo string para armazenar o registro geral, o RG de uma pessoa. Maravilha. Olha só, eu vou fazer uma declaração inline, ou seja, na mesma linha. Coloco vírgula, espaço, RG. Coloquei aqui o RG. Então, estou adicionando uma outra variável na mesma linha. Posso fazer declarações de variáveis, uma por linha, né? Um tipo, o nome da variável, ponto e vírgula, ou eu posso colocar todas as minhas variáveis do mesmo tipo,
separadas por vírgula e ao final com um ponto e vírgula para indicar que eu acabei de escrever todas as declarações. Nesse caso, tanto data de nascimento como o RG serão variáveis do tipo string. Sim, serão variáveis do tipo string. Continuando, nós temos agora aqui uma variável para declarar o sexo da pessoa, do tipo string, para representar o sexo da pessoa. E aí, a regra é, se a gente tiver sexo masculino dentro da variável, deve de ter M, se for sexo feminino, dentro da variável, deve ter F. Então, vamos declarar aqui mais uma variável. Então, string sexo. E aproveito para lembrar que, além de declarar, eu posso já atribuir valores, né? Então, por exemplo, eu quero atribuir um valor. Uma string, ela é delimitada, então todo valor string tem um delimitador no início e no final, que é a aspas, né? Então, aspas de um lado, aspas do outro, e aí eu posso colocar o valor. Por exemplo, eu vou colocar M de masculino. Posso já fazer, então, a declaração da variável, estou declarando a variável sexo do tipo string e já estou atribuindo o valor M para ela. Já faço uma declaração e uma inicialização da variável. E isso daqui é muito importante. Por que é importante inicializar as variáveis? O Java, diferente da linguagem C, ele tem um controle muito maior sobre as coisas. Como eu sempre falo para vocês, Java é aquela mamãe super protetora. Então, ela fala assim, se você tentar utilizar, por exemplo, a variável nome, que foi declarada e não tem, né, a variável nome foi declarada e não tem um valor atribuído a ela, vai dar uma mensagem de erro para você, dizendo que você precisa inicializar essa variável. No Java não existe, quando a gente está declarando variáveis, não existe a declaração automática com valor padrão. Então, quando a gente declara as nossas variáveis num método, ele não assume nenhum valor padrão. Ah, eu criei uma variável inteira, ela vale quanto? Não vale. Ela não tem valor associado. Então, por exemplo, só para a gente ver o erro, né, que poderia acontecer. Int n, declarei uma variável n. Int j recebe o n. Vou compilar o meu programa. Compilando o meu programa. Na hora da compilação, você recebe a seguinte mensagem de erro. Ó. Recebi aqui, ó, declaração variáveis.java, ou seja, esse arquivo que a gente está com ele aberto. Na linha 34, vamos ver aqui a linha 34, ó, linha 34 é essa daqui. Variável n, tá aqui, ela precisa ter um valor na inicialização dela, precisa ser inicializada, né? E ela não tem um valor. Diferente da linguagem C, que quando a gente declara uma variável, ela pega o que tem na frente. E aí ela tem um problema, ela pode pegar lixo de memória. O que é lixo de memória? Você declarou uma variável em algum local e ela foi apontada para a memória. Ela, olha, nesse endereço aqui fica a variável. Só que você não limpa o que tem ali, você não zera, você não tira o valor. Você pode ter alguma coisa escrita lá. E aí você declarou a tua variável. Se você não der um valor inicial, se você não escrever alguma coisa, ela pode pegar um valor muito malucão qualquer. E aí você tem lixo de memória. Já no caso do Java, para que isso não ocorra, ele faz o seguinte, ele dá este erro para você. Ele fala que a variável precisa ser inicializada. Você precisa dar um valor inicial antes de utilizar a variável. Então, por exemplo, eu poderia pegar e atribuir 3 para essa variável. Fazendo essa simples atribuição, note, o erro está aqui, mas a solução não está aqui. Está aqui em cima. Estou dando um valor para a minha variável n. Compilando, não há mais o erro. Beleza? Então, o Java tem esses esquemas aí de precisar inicializar alguma coisa para que não dê erro. Então, essa é a grande sacada aí do Java. Ele precisa que você coloque um valor para não dar problema. Então,
sempre que eu declaro uma variável, eu devo de colocar um valor já inicial para ela, justamente para que não ocorra de lá na frente eu tentar usar a variável e ela não ter um valor, não pedir, né, a declaração de um valor. Josimar, não. Sim e não. Sim e não é foda, né? É difícil. Vou te explicar. Não existe declaração de ponteiros em Java. Não existe declaração de ponteiro. Mas todo objeto é uma referência, é um ponteiro. Por debaixo dos panos você não trabalha dessa forma, mas é. Tanto é que se você passa um objeto como porteiro, porteiro dá, você pode declarar um porteiro sem problema nenhum, não tem problema não, dá para usar porteiro em Java tranquilo, mas ponteiro não. Ponteiro explicitamente a gente não tem. A gente tem de forma implícita, porque ponteiros no Java a gente trabalha, na verdade, com a declaração de objetos. Quando você declara um objeto, e aí você utiliza-se do operador new, você tem uma instância na memória, e aí depois que você tem a instância na memória, você aponta para, você declara uma variável e aponta ela para aquela instância na memória. Então é uma referência, e é o que é um ponteiro, né? Um apontador, uma referência. E é isso daí que acontece. Essa daí é a grande sacada. Diretamente, a gente não tem declaração de ponteiros, tipo colocar o e-comercial, colocar o asterisco, né? O e-comercial para acessar o valor, o asterisco para declarar. Então, a gente não tem isso daí na linguagem Java. A gente tem as estruturas baseadas em referência. Então, tudo que é referência, lembrando, a gente tem dois grandes tipos, né? Tipo primitivo e tipo referência. Tipo referência é tudo baseado em ponteiro. Por debaixo dos panos é ponteiro, sim. Então, se você for olhar o código Java e ele for escrito em C, com certeza é declaração de um ponteiro que tem ali por debaixo dos panos. Mas é isso, diretamente a gente não tem, mas existe sim esse conceito, né, dentro da linguagem. Continuando aqui a nossa brincadeira, eu preciso declarar, então, já declarei o sexo, preciso declarar agora uma variável do tipo double, not. String é com S maiúsculo. Dentro das variáveis, de tipos de variáveis que a gente viu, é a única que começa com letra maiúscula. As demais estão iniciando com letra minúscula. Então, quando eu tenho um tipo começando com letra minúscula, eu tenho certeza que isso daqui é um tipo primitivo. A string não é um tipo primitivo, ela é um tipo referência. Então, a gente já tem aqui, só porque o S é maiúsculo, eu já sei que é uma referência. Só porque o D é minúsculo no tipo, eu sei que isso aqui é primitivo. Então, essa característica é muito importante. Então, a gente vai declarar aqui, vou dar só um espaço para vocês verem aqui, double salário. E aí, eu posso declarar uma variável que ela pode ter vírgula, né? Vírgula alguma coisa, casinhas depois da vírgula. Professor. Pois não? Professor, no de cima você fez o sexo, só atribuiu o M e o F de feminino. Não estou usando, porque uma pessoa só pode ser ou do sexo masculino ou do sexo feminino, segundo a lei, né? Então, mas daí aceitaria qualquer outra letra, não aceitaria? Tipo, se colocasse Aceita? qualquer coisa além do M, contaria como feminino. Aceita? Não, aqui se eu colocar, por exemplo, F, virou feminino. Se eu colocar, sei lá, o cara é do tipo P, que não sei, P, paranormal, sei lá, Tá pensando no que vai virar. pandêmico, tá pensando, né? Ainda é um tipo. E aqui, como eu falei, agora nesse momento a gente está declarando, eu não estou entrando com valores, então a gente vai colocar na mão os valores. Não vamos pedir para o usuário digitar. A partir do momento que a gente pede para o usuário digitar, a gente tem que validar a resposta dele. Então, entra no conceito de ter que validar a resposta do usuário quando a gente começa a solicitar informação para ele. Alguém? Manifestação? Professor, Diga! tem como como no sexo aí a gente está declarando ele como P, paranormal. Tem como declarar
duas variáveis com o mesmo resultado, tipo sexo, vírgula P, ou sexo, vírgula alguma outra coisa, é igual a M aí, como o senhor fez aí. Tem como fazer isso? Se fizer isso aí, sexo, vírgula tal, ele vai estar declarando o primeiro ou vai estar declarando os dois? Não dá para fazer. Não? Não dá para fazer. O que a gente pode fazer, e aí a gente vai chegar ainda nesse ponto, é quando chegar nas estruturas de decisão. Quando a gente chegar nas estruturas de decisão, a gente vai solicitar que o usuário digite um valor. E a gente pode dizer para ele se aquele valor é válido ou não é válido. E aí, quando a gente passar para o próximo passo, que são os laços, a gente pode forçar ele voltar e inserir um valor válido. Então, ele fica preso dentro de um ciclo de repetição até que ele insira um valor que a gente julgue ser válido para o nosso programa. Então, no momento, não existe uma estrutura assim, o sexo é M ou F. Não, eu posso, né? Ele falou que M significa masculino, F significa feminino. Se eu colocar qualquer outra letra, não vai fazer sentido para a gente. Entendi, professor. Porque faz parte da regra que foi estipulada pelo programa. O programa, a regra de funcionamento é essa. Se eu colocar o valor M para sexo, é masculino. Se eu colocar F para sexo, é feminino. É só isso que ele vai ter como regra. Professor, acho que o senhor entendeu minha pergunta. É como, tipo, aí está colocando o M para a variável sexo. Se teria como colocar o M para duas variáveis? Pode. Você pode, sei lá, declara RG igual a M. Assim então. Entendi. Não, mas tem como colocar isso aí numa linha só, o professor? Tipo, sexo e vírgula RG igual a M? Você quer fazer uma múltipla declaração numa linha só? Sim, pode. Eu vou mostrar aqui para você. Você está pensando, por exemplo, isso aqui. Diga, meu querido. Eu acho que ele quis dizer de colocar o mesmo valor, tipo, dois valores diferentes na mesma variável. É isso que ele está tentando dizer, eu acho, se eu não me engano. Seria isso mesmo, professor. Dois valores diferentes na mesma variável não dá, porque ela é primitiva. Ela só guarda uma coisa. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma atribuição direta. Então, eu posso declarei 3 variáveis, A, B e C. E aí eu posso pegar e falar que o 10 o A é igual ao B, igual ao C, igual ao 10. Então, 10 passa para dentro do C, aí o C tem valor 10, aí o B é igual ao C, ele pega o valor 10 está dentro. Então, também vai valer 10. O A é igual ao B, que pegou o valor do C, que pegou o valor 10. Então, o A também é 10. Dessa forma, após a execução, o A vale 10, o B vale 10 e o C vale 10. Todos eles valem 10. Eu posso fazer uma atribuição inline desse jeito. Uma igual a outra, igual a outra, igual a outra, igual a 10. Mas, por exemplo, eu não posso falar que não existe essa estrutura aqui, né? Que o A é igual a 10 e o A é igual a 20. Dessa forma, não existe. Entendi. O que eu posso fazer é criar um array, que aí é depois de laço. Então, depois de laço, eu consigo criar um array e eu consigo falar que isso daqui seria um conjunto de dados. Aí eu consigo pegar aqui, eu acho que eu desativei alguma coisa. Aí, pronto. Eu posso fazer esse tipo de declaração depois. Isso daqui pode. Mas aqui eu estou falando que declarei um vetor do tipo A que tem duas posições. Aí o vetor na posição 0, ele vai estar com valor 10 e o vetor na posição 1 vai estar com valor 20. E aí eu tenho as minhas chaves de acesso a esses valores. Perfeito. Isso daqui é totalmente possível da gente fazer, mas é o assunto lá para o final do semestre. Perfeito. Não tem problema. Dessa forma a gente conseguirá fazer sim. Certo. Se esclarecido for, eu ando. Se não, pergunte. Pode seguir, professor. Maravilha, então, Bruninho. Chegou, então, aí. Se entendeu, maravilha. Isso daí que é importante. E uma coisa que eu gosto de falar, e eu acho que a sua pergunta foi muito interessante. Toda pergunta que a gente faz tem uma forma da gente descobrir se ela é real ou não, se a nossa dúvida pode ser sanada de alguma forma. Ela se chama teste, testa. Vai lá. Sabe o que vai acontecer se você escrever uma bobeira no teu código? Vai dar erro. E não vai compilar. Só isso.
E aí, com a mensagem de erro, você sabe que aquilo que você escreveu não está certo por algum motivo. E aí é onde a gente aprende. A gente aprende muito a programar, não com os nossos acertos, mas sim com os nossos erros. Porque quando dá erro, você tem que entender o que está acontecendo realmente. Escrevi alguma coisa, não deu certo? Maravilha. Sei que nesse momento eu preciso corrigir alguma coisa. Então, fazer testes sobre tudo que a gente vai fazer, experimentar, ver, é extremamente importante. Então, não é problema errar. O problema é você não querer corrigir o erro. Você não ligar, deu erro, azar, a gente comenta isso aqui e pula para a próxima. Não. Tire dúvidas. Tente solucionar. Leia a mensagem de erro. Eu não manjo muito inglês. Não tem problema. Traduza. Abre lá o tradutor no navegador, joga a mensagem em inglês e veja o que ela significa em português e tente interpretar isso daí. As mensagens da linguagem Java são muito boas para a gente entender o que está acontecendo. Tem linguagem que é osso entender o que está dando de errado. Um exemplo de uma linguagem que todo mundo adora, mas que a saída das mensagens de erro são extremamente difíceis, é o bendito do Python. As mensagens de erro do Python não são amigáveis. O Python é amigável por si só. Eu acho que a pessoa que escreveu o Python falou assim: a pessoa não vai fazer coisa errada. A gente faz coisa errada assim. Então, as mensagens não são amigáveis. Rodrigo, comenta aí, porque eu sei que você está no mundo Python. Tô até coçando aqui para brigar com o negócio. O ruim é que ele não especifica, ele fala, tá faltando uma coisa aí. Aonde, o que, quando e como tá contigo, sei que acha. Te vira, né? Você tinha que saber, né? Nossa, esses dias que eu fui entender o conceito lá de self por causa desses negócios de posicionamento de argumento. Daí eu entendi que é um negócio muito, muito específico. É chatinho. Eu demorei, eu acho que foi na aula do semestre passado de inteligência artificial. Eu pego data frames, né, conjunto de dados, né, bancos de dados abertos, e eu pego em real time, né? Eu falo para a galera, vamos procurar, a gente procura e pum, eu pego na hora e vou fazer. E eu tinha que tirar uma palavra, porque eu queria ver a data, era o ano de lançamento de um filme. A gente pegou da Ancine. E aí tinha um maldito de um valor chamado relançamento. Só que tinha todos os valores escritos, eram relançamento com R maiúsculo. Eu vi lá a quantidade, não era tão significativa, eu decidi tirar isso daí para eu poder ver, né, as datas que eu queria de lançamento, quantidades, para a gente fazer alguns cálculos exploratórios na nossa base, né? E aí eu tirei todos os relançamentos com R maiúsculo. E eu lá rodando, e eu não entendendo por que não estava funcionando a minha conversão. Porque tinha um relançamento com R minúsculo. Apenas um. Eu gastei a aula toda para descobrir isso daí. E pior que dependendo, ele não fala o que é. Tem vez que ele nem mostra a posição. Eu trabalho muito com algoritmos de aprendizado de máquina, né? Então, ele pega e fala para você, não pode por conta de tal coisa. Aí você fala assim, por conta de tal coisa, que diacho é isso, né? E aí você vai procurar o que é essa tal coisa. Aquilo ali te gera uma semana de estudo para você entender tudo sobre o algoritmo, entender o que ele está falando e entender o que é aquela coisa específica e você olhar os seus dados e interpretar aqui. Sei lá, a tua coluna é inteira e ele esperava ponto flutuante, ou o número ponto flutuante ele não pode ser maior que 1. Então você tem que normalizar os dados. Sabe, umas bobeiras que consomem um tempo. Essa brincadeira da vírgula ainda é fácil, Lucas. Quando é só a vírgula ou ponto e vírgula, maravilha. O problema é quando é algo assim. Então, eu acho que o Java é muito bacana nas suas mensagens de erro. Outras linguagens têm uma extrema dificuldade de apresentar para a gente o que realmente é o problema do nosso programa. E isso quebra as pernas de uma forma absurda para a gente identificar. E sim, a gente pode chegar aí a ter semana pesquisando um bendito de um erro. E pode ser uma bobeira, mas uma bobeira absurda, tipo o selfie lá do Rodrigo no Python. Aí que quando comecei, eu passei por aí uma semana tentando entender o que ele fazia. É exatamente essa ideia. É ele se chamando. Você vai usar? Não. Mas vou colocar? Não. E mas pior, ele vai senhor, junto. que para você usar, você precisa iniciar o construtor. Se não tiver o construtor, ele não funciona.
Eu fui descobrir esses dias. Bem-vindo ao mundo orientado a objeto. Eu achei que o self já implementava na classe, mas não, ele implementa no construtor só, somente no construtor. Se não tiver, você não pode colocar o self. É exatamente isso. Só para deixar a gente feliz. Eu acho que são coisas legais, né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo. E eu acho que aí depois você vai trazendo as experiências de outras linguagens, vai juntando, e é assim que a gente soluciona. Se Legal não, é só depois que você passa, enquanto você tá sofrendo não é legal, não. mas faz parte. Depois o orgulho que dá de saber que você passou por aquilo. Pô, consegui, era uma bobeira. Ninguém dá valor para aquele negócio. Putz, era só uma vírgula, né? Era só uma vírgula. Mas essa vírgula, saber aonde que ela tinha que ser colocada, é aí que está o diferencial de quem estuda e de quem não estuda programação. Por isso que eu vejo a galera que é, por exemplo, sei lá, cara é de, sei lá, de advocacia. E aí ele cai no mundo da programação porque ele quer aprender a programar. Ele reclama por causa da vírgula. Eu falo, sim, reclama por causa da vírgula, mas ele não vê o valor que a gente tem que saber aonde é essa vírgula, né? Então começa a ver os pormenores aí, né, por debaixo dos panos que acontecem com a gente. Mas legal. Não vamos chorar isso daí não, porque eu acho que não vale a pena. A gente tem isso daí como nossa característica, né? Então é característica da nossa área, bora ser feliz com ela. Vamos agora dar valores iniciais para as nossas variáveis, né? Vamos colocar aqui o nome de uma pessoa. Vou colocar aqui o nome de uma pessoa muito querida que vocês devem conhecer, o professor José Verson. José Verson, José Verson Morales. A data de nascimento. A data de nascimento, lembro que isso daqui não é uma variável do tipo data, é uma variável do tipo string. Sendo uma variável do tipo string, eu posso colocar a data no formato que eu quiser. Ele pode ter nascido, eu posso escrever que nasceu ele nasceu, data de nascimento, ao 8º dia do 9º mês do ano de 1959 do nosso Senhor. Então, eu posso escrever dessa forma? Posso. É uma data. Isso aqui está escrito lá, ó. 8 de setembro de 1959. Meu, tá escrito de uma forma esdrúxula, tá? Mas é texto, eu aceito qualquer coisa. Então, eu posso também falar que isso daqui é 08/09 de 1959. Então, posso colocar nesse formato. Posso escrever isso daqui também. Isso aqui é texto, né? É de setembro de 1959. Posso escrever de qualquer forma. A forma com que vocês quiserem escrever a data aqui não tem problema nenhum, porque não é uma variável do tipo data. É uma variável do tipo cadeia de caracteres, uma string, né, um conjunto de texto, que pode ser escrito de qualquer forma. Então, estou deixando claro que eu poderia, por exemplo, escrever aqui 8 de setembro de 1959. Vou deixar dessa forma para que não fique impregnado em vossas mentes que tem que ser 08/09/1959. Não precisa ser nesse formato, porque é texto, tá bom? Vamos colocar aqui o sexo. Eu não preciso declarar o sexo, porque o sexo já foi declarado e dado um valor inicial. Está declarado e já foi dado um valor inicial. Vou colocar agora o salário. Vamos colocar o salário dele. O salário dele é de 2.147 e aqui é vírgula ou é ponto? Como eu estou escrevendo o código, é ponto. Então, vou colocar ponto 79. Então, esse daqui é o salário. Então, olha ali que bonitinho. 2.147,79. Esse é o salário que ele recebe. Agora que eu já tenho aqui declaradas minhas variáveis, eu já dei o valor inicial para as minhas variáveis, agora eu vou providenciar a impressão. Então, a gente conhece uma primeira forma de impressão, que é o system. Vou lá mandar
para o meu sistema, na saída do sistema, vou mandar imprimir. Então, eu tenho o comando print e ln. O ln significa line, linha. Então, ele imprime e depois ele pula uma linha. É isso que ele faz. Imprime e pula de linha. Ah, eu esqueci do RG, não é verdade? Desculpa. Eu estava olhando aqui, estava achando que estava faltando alguma coisa mesmo. O RG, então, vou colocar menor, porque aí deve ser mais ou menos da época dele, né? Acho que tem mais 3 traço, sei lá, alguma coisa assim. É isso daqui, ó, que bonitinho. Não tem problema, Josimar. Foi o que eu falei. Eu ainda não cheguei a passar scanner para vocês, então eu não cobro isso. O scanner a gente só vai ver daqui a algum tempinho. Então, por enquanto, eu estou colocando para que a gente possa inserir na mão, porque ainda é declaração de variáveis. Não, a ideia não é entrar com valores através da console, pedindo, né, para o usuário informar. Quem já manja, quiser usar scanner, quiser usar o outro lá, como que é o que a galera gosta de usar, é o... Putz, eu sempre... O message dialog lá, o input message, sei lá qual que é, eu não lembro o nome, o termo que eu não uso, mas tem lá para abrir janelinha no formato Windows bonitinho. Então, qualquer coisa pode ser usada aí. Vamos fazer a impressão, né? A impressão, ela pode ser feita de várias e várias formas. O que você precisa entender? Eu preciso escrever aqui um monte de coisa para poder aparecer lá. Eu preciso escrever aquele monte de texto. E aí eu posso escrever tudo isso com um único print? Posso. Então, vou utilizar aqui o nosso print ln, que ele imprime e ao final pula de linha. Vou ver aqui o texto. Ó, ele fala, o senhor ou senhora com o nome. Então, ele manda lá, ó. Entre aspas, eu vou colocar aqui, ó. O senhor ou senhora. E aí, depois, ele coloca aqui, ó. Vem o nome da pessoa. Eu coloquei um espaço. Depois desse espaço, fechando isso daqui, eu vou concatenar. Eu estou juntando esse texto com o nome da pessoa. Mais nome. Então, eu escrevi aqui um texto que está delimitado entre o meu apóstrofo. Então, está escrito um texto. Estou usando o mais como concatenador e ele está juntando com o nome. Isso daqui deve de sair o senhor ou senhora, né? E aí, isso aqui está falhando, né? Deveria ser o. Eu tenho que melhorar certas coisas, né? O ou a, senhor ou senhora, vai ficar melhor. Compilando isso aqui só para mostrar a saída, né? Para a gente ver como que está indo. Olha lá. Ele vai mostrar para a gente exatamente isso daqui, ó. O ou a, o senhor ou a senhora José Everson Morales, tá aqui, tá bonitinho, já está apresentando o nome. Maravilha. E ele continua falando aqui, ó, portador ou portadora do RG número. Então aqui tem mais, e aí eu vou continuar. Abro aspas, espacinho, portador ou portadora do RG número. E aí agora eu vou colocar aqui mais o RG. E aí concatenei o RG. Viu que a linha ficou grandona. No Java, dá para fazer o seguinte, eu posso quebrar a linha. Na onde tem o mais, eu vou dar um Enter aqui, ó. E ele foi para baixo. E aí eu vou usar de empurrar isso aqui um pouquinho lá para frente para a gente ver, ó. E aí ficou aqui, ó. O senhor mais o nome, portador do RG, número e o número do RG. Vamos ver como que está ficando a nossa saída. Compilei, rodei, vou aumentar aqui a nossa saída, ó. O senhor José Everson Morales, portador do RG 16123-158-7. Olha aí, ó, já está melhorando, né? Já vai apresentando o formato que a gente quer. Já está aqui do RG, vírgula, aí tem lá uma vírgula, nascido em, e aí a data de nascimento. Então aqui a gente vai colocar um mais, e aí eu vou colocar aqui, abri uma aspas, fechei uma aspas, vírgula, nascido em, e aí eu vou colocar aqui a data nascimento.
Coloquei ali a data nascimento. Vou compilar para ver como que está saindo, para vocês irem vendo passo a passo. Você pode fazer tudo e ver somente no final. Compilando. Olha lá que legal, ó. Já está aparecendo aqui, ó. O senhor José Everson Morales, portador do RG 1612315887, nascido em 8 de setembro de 1959. Já está tomando forma. Agora a gente vai ter vírgula do sexo e a gente vai colocar o sexo. Então aqui, mais, e eu vou colocar aqui, vírgula do sexo. E aí eu fecho aqui, mais o sexo. Compilando, rodando, só para a gente ir vendo, né? Do sexo masculino. Olha lá. Do sexo masculino. Vírgula. Está registrado. Então, aqui eu tenho mais uma concatenação, né? Mais, dou um enter, aspas, vírgula, está registrado com o salário de R cifrão e o salário. Está registrado com o salário de R cifrão, e aí depois eu tenho o valor do salário aqui, né? Mais o salário. Belezinha. Coloquei aqui a minha impressão. Olha só, então, tem lá o senhor mais o nome, portador do RG número mais o RG, nascido em mais a data de nascimento, do sexo mais o sexo, está registrado com o salário de R cifrão e o salário. Vamos ver aqui, compilando, rodando. Vou aumentar aqui o texto para a gente visualizar. Olha que legal. O senhor José Everson, portador do RG 16123158-7, nascido em 8 de setembro de 1959, do sexo masculino, está registrado com o salário de R$ 2.147,79. Perfeito. Joia. Está aparecendo exatamente como foi proposto. Mas eu digo para você, não é apenas esta a única maneira que eu tenho de imprimir. Eu tenho, na verdade, várias possibilidades de impressão. Eu fiz esta impressão utilizando o Print LN. Eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho o Print, Print LN e o Print F. Vou fazer agora a mesma impressão utilizando outras ferramentas. Então, vou além do Print LN que a gente viu, vou utilizar o Print, por exemplo, agora. Vou copiar isso daqui. O Print, vou colocar aqui só uma puladinha de linha. Então, só para pular de linha, para ficar tudo separado para vocês verem melhor. Para pular de linha, eu posso fazer simplesmente um System Out Print LN. Isso daqui faz com que ele imprima o que tem aqui dentro dos parênteses, ou seja, nada, e depois ele pula de linha. Então, funciona bem. Vou tirar o LN. E aí, vamos ver se você percebe a diferença, né? Compilando, rodando, você pode ver que saiu exato. Vou até ampliar, né, para vocês visualizarem bonitinho. Você pode ver que saiu exatamente o mesmo texto. Isso daqui é exatamente igual a isso daqui. Exatamente igual. Com uma única exceção. Esse cara daqui, quando ele foi impresso, ele deu um Enter e ele veio parar aqui embaixo. Ele está aqui nessa linha que está selecionada. Então, depois do 79, ele deu um Enter e veio para cá. Esse daqui, ele não deu um Enter, ele está parado aqui na frente. Se eu escrever qualquer coisa, vai sair aqui na frente. Eu vou colocar aqui, nesse print, só para você visualizar, isso daqui. Só para ter uma indicação. E a mesma coisa eu vou fazer aqui nesse outro. Olha lá, é exatamente o mesmo. Ó. Vou até tirar o zoom para você visualizar. É o mesmo. Estou colocando o texto impresso, depois eu imprimo esses 3 sinais de maior. O texto impresso, depois imprimo os 3 sinais de maior. Olha a diferença que vai ocasionar aqui. Compilei, rodei, vou maximizar aqui para a gente visualizar melhor. Olha, esse daqui, ele deu um Enter depois.
e aí na hora que eu imprimir, saiu aqui. Esse não tem o enter no final. Essa é a diferença entre os dois. Esse daqui, então, o print ln, ele imprime e dá um enter depois. Então, ele imprimiu, deu um enter no final, e aí veio aqui para baixo para poder continuar escrevendo. O print, simplesmente, ele vai imprimir e não dá enter no final. Está paradinho aqui. Logo, se eu mandar imprimir qualquer coisa, ele vai imprimir bem na sequência. Se eu quiser que o print tenha exatamente o mesmo comportamento do print ln, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Lá no final, eu vou adicionar, então, mais, e aí eu vou colocar aqui um abre e fecha parênteses, vou colocar um /n. Lembra dos caracteres de escape? O /n é o enter, né? Ele vai ser uma quebra de linha. Dessa forma, compilando, rodando, você vai ter exatamente o mesmo comportamento dos dois. E aí você obtém exatamente, ó, o mesmo resultado. Tanto aqui como aqui, você tem o mesmo resultado. Só que no print somente, você teve que adicionar o /n para ter o mesmo comportamento do print ln. É só isso daí que tem de diferença. Então, ficar atento quando você quiser escrever alguma coisa na mesma linha, print. Quando você quiser escrever e depois escrever alguma coisa na tela e depois continuar na linha de baixo, print ln. A gente tem mais uma função, e essa função é o printf. Vou copiar tudo isso aqui. O printf. O printf, ele pode se comportar exatamente igual ao print. Então, se eu compilar isso daqui e rodar, ele vai funcionar exatamente igual. Então, se você olhar, ele está funcionando exatamente igual. Então, olha lá, os dois têm a mesma saída, com tudo bonitinho do mesmo jeito. O printf pode funcionar exatamente igual ao print, mas ele também tem a possibilidade de funcionar igual ao que você via lá na linguagem C, utilizando o esquema de um print e o F. Aqui vem de formatado, um print formatado, que utiliza-se de máscaras de formatação. Quais são as máscaras de formatação? As mesmas que você utilizava na linguagem C são as mesmas que você vai utilizar aqui. Então, se você quiser imprimir uma cadeia de caracteres, é porcentagem S. Se você quiser imprimir apenas um caractere, um char, porcentagem C. Se você quiser imprimir um número que seja ponto flutuante, não importa se ele é float ou se ele é double, é porcentagem F. Se você quiser imprimir um número inteiro, é porcentagem D. Então, você tem aí essas possibilidades, né? Vou fazer a demonstração utilizando a impressão formatada, com a máscara de formatação, né? Então, aqui, utilizando-se da máscara de formatação. Agora, olha só a diferença. A gente tem aqui, quando a gente utiliza o print com as máscaras de formatação, você tem um texto. Dentro do texto, aonde é para ter a variável, a gente tem a máscara de formatação. E depois disso daí, eu tenho separado por vírgula todas as variáveis. Quantidade de máscaras exatamente igual à quantidade de variáveis. E é na mesma ordem. Então, se eu estou utilizando uma máscara de string, eu tenho que ter uma variável string. Ou um valor string, né? Se eu estou utilizando uma máscara de inteiro, eu tenho que ter um valor inteiro. Se eu estou utilizando uma máscara de float, eu tenho que ter um valor float. E assim por diante. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, como ficará isso daqui? Esse cara daqui, ele vai ficar assim. Aqui será impresso porcentagem S, no lugar do nome. Depois, a gente vai ter aqui o RG, mesma coisa, porcentagem S, no lugar do RG. No lugar da data de nascimento, um porcentagem S. No lugar do sexo, também temos um porcentagem S. S é de string, tá ok? Só lembrando. E agora, no lugar do salário, a gente vai colocar um porcentagem F. F de ponto flutuante. Então, aqui tem um porcentagem F. O porcentagem, né, indica que na frente vem uma máscara.
Então, a gente vai fazer agora essa impressão. Vou dar aqui uns enters da vida para somente ficar mais fácil da gente visualizar. Computador do RG número tal. Estou quebrando de linha só para você visualizar. Isso daqui vai ficar interessante. Eu não coloquei as variáveis. Se eu compilar isso daqui, ele vai gerar um problema. Ele vai falar que vai ter alguma treta. Eu vou ter que colocar tudo na mesma linha, eu só estou quebrando aqui para que você visualize que o texto todo está ali. Depois eu vou corrigir isso daqui. Cadê? Só tirar aqui as mensagens. Agora, aqui ao final, ó, isso daqui é uma string só, tá vendo? Começou lá, abriu uma aspas, veio até aqui e fechou aspas. Perfeito? Eu vou colocar agora para cada variável que eu tiver, então aqui eu tenho uma variável string, eu vou adicionar aqui uma variável do tipo string. Então tem um porcentagem S, tem aqui nome. Depois eu tenho aqui um porcentagem S, que é do RG. Então tem que ter mais um aqui, o RG. Depois eu tenho uma aqui, ó, mais um, que é a data de nascimento. Então vou colocar aqui, ó, data, nascimento. Depois eu tenho aqui mais um porcentagem S, que é do sexo. Vou colocar aqui, ó, sexo. E por último, a gente tem aqui um porcentagem F, que é do salário. Então eu vou colocar aqui, só para a gente visualizar, vírgula, salário. Então, para cada uma das minhas máscaras, eu tenho que ter um valor depois que seja escrito nela. Então, aqui tem a expectativa de ser uma string, tenho que ter uma variável string ou um valor string. Tenho aqui uma máscara para string, mais uma, outra aqui, mais uma aqui, está aqui, e a última aqui, está aqui. Então, eu preciso ter, para cada máscara, preciso ter uma variável ou um valor que represente aquilo de lá. Vou colocar tudo isso daqui na mesma linha para a gente poder compilar para vocês verem. Porque compilando desse jeito, não vai ficar legal, porque ele não entende a finalização da máscara, né? Então, vou colocar aqui só para... Vou deixar... Eu acho que assim vai ficar legal, né? Não. Vamos ver se ele compila desse jeito, senão eu coloco tudo na mesma linha. Ele não gosta disso daqui. Ele não curtiu. Tem que deixar tudo na mesma linha. Fica horrível, mas, né, faz parte do processo. E aí, belezinha. Tá tudo lá escrito numa linha só. Aí, com a vírgula, ele não vai reclamar, não. Aí, isso aqui tá tudo sossegado. Eu posso deixar dessa forma. Então, aqui eu vou colocar só um pouquinho mais para trás, né? Só para você ver todas as variáveis que a gente está utilizando. Nome, RG, data de nascimento, sexo e salário. E aí, olha só que interessante. O printf, ele também não pula de linha ao final. Logo, eu coloquei aqui o /n para poder fazer a pulada de linha. Então, eu tenho uma máscara seguida de um enter. Exatamente isso. Compilando esse código daqui e executando, a gente vai ter quase a mesma coisa. E aí você notou que eu falei um quase a mesma coisa. E aí você percebe que ele saiu com 4 zeros a mais. Sim, quando você utiliza um ponto flutuante, uma máscara para ponto flutuante com o printf, ele imprime com uma precisão de 6 casas decimais. Logo, você pode mudar isso daí. Vamos mexer nessa máscara daqui para ver se a gente delimita a quantidade de casas decimais. Entre a porcentagem e o f de float, a gente vai colocar um ponto 2. Eu estou falando que depois do ponto, eu quero 2 casas decimais. E ele vai imprimir com 2 casas decimais. Compilando e rodando, você vai obter como resposta isso daqui agora, ó. Ficou muito parecido. E ele deu Enter, está embaixo, mas ainda notem que há uma diferença. E olhem qual que é a diferença que está sendo apresentada para vocês.
Só para já começar as explicações, enquanto vocês não se manifestam sobre a diferença de um para o outro, o meu sistema operacional está em português do Brasil. Ele está em português. Então, o padrão da linguagem do sistema operacional está em português. Ok? Se vocês perceberem, né, se você estiver olhando e procurando a diferença, você vai olhar aqui, no finalzinho, ele coloca um ponto. Né? Todos os outros é ponto, 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 ponto. Quando você está utilizando o print ou o print ln, ou usando o printf, como se fosse um print simplesmente, qualquer uma dessas três opções, ele vai fazer a impressão de números seguindo o padrão americano. Logo, o ponto é a vírgula aqui, né? Ele coloca ponto no lugar da vírgula. Já quando eu imprimo utilizando o printf e sua máscara de formatação, quando a gente utiliza a máscara de formatação do printf, você vai ver uma vírgula. E por que que saiu vírgula? Porque o meu sistema operacional está configurado para vírgula ser o separador das casinhas depois depois da vírgula. Os pontos flutuantes sejam separados por vírgula, né? É por conta disso. A formatação, ela segue o padrão do sistema operacional que está rodando. Tem como configurar isso? Tem como configurar. Eu não recomendaria a gente mexer com isso agora, mas para quem quiser é o locale. Então, para quem quiser, vou até mandar no chat, é só pesquisar sobre isso daqui e aí você vai ver como fazer formatação do jeito que você quer. É o locale. São os locales da vida. Isso daí é o comandinho que você teria que utilizar dentro do Java para poder setar, para tudo sair igual. Posso fazer a configuração, sairá tudo igual, seguindo as regras de locale. Locale é o termo utilizado para localização. É a localização da onde você está imprimindo isso aqui. Se você colocar o locale PTBR, português do Brasil, você vai ter tudo saindo com vírgula, bonitinho, e não sairá com ponto. Mas não é, eu acho que não é significativo para a gente isso agora. Eu só tenho que fazer com que você entenda que se eu mandar imprimir com println, print ou printf, sem utilizar a formatação do printf, claro, ele vai sair com ponto porque é padrão americano. É o locale padrão da linguagem, é o americano. Se você utilizar uma impressão formatada, a impressão formatada, ela segue a regra do teu sistema operacional. Se você for lá no teu sistema operacional e mudar as configurações regionais para que ele exiba os números, ao invés de vírgula, você coloca ponto, ele vai exibir aqui onde tem uma vírgula, será um ponto. Isso daí é a configuração que você faz na mão e sairá dessa forma. Garantido que vai funcionar dessa forma daí. Então, ele seguirá a risca como está o teu sistema operacional. Ah, no meu sistema operacional é hashtag para separar os numerozinhos depois lá da vírgula. Vai sair hashtag no lugar aqui. É isso que você tem que entender. Ele segue a risca o que o sistema operacional está configurado. Então, a impressão formatada, ela segue de acordo com o que o sistema operacional fala. Além disso, a gente pode fazer várias outras formas de saída, né? Aqui eu apresentei algumas. Então, aqui eu estou apresentando, né, com um único sistema de impressão, com um único comando de impressão, eu estou imprimindo tudo. Mas eu poderia utilizar de forma diferente? Poderia. Vamos pegar esse daqui como exemplo. Se eu quisesse usar várias impressões, né? Se eu quiser usar várias impressões aqui. Por exemplo, né? Eu quero imprimir isso daqui, só que eu quero usar vários prints. Posso? Posso. E olha só que legal.
fazer essa impressão de um barra N eu acho muita sacanagem, mas tudo bem. Maravilha. Olha só, vou tirar um pouco o zoom para aparecer tudo, né? Eu posso fazer a impressão segmentada em vários prints, né? Eu posso usar aqui o senhor, e aí mais o nome. E o outro é o RG mais o RG, a data de nascimento mais a data de nascimento. Compilando isso daqui e executando, olha que bacana, você tem exatamente a mesma saída, né? Só que lembrando, como eu estou utilizando uma impressão não formatada, ele sai com ponto. E aí eu posso fazer, por exemplo, isso daqui mais segmentado ainda, né? Eu posso pegar isso daqui e dividir mais ainda. Como assim? Eu posso pegar isso daqui e fazer assim, ó. E senhor, uma dúvida. Diga. Pois não. Esse locale, ele é tipo uma biblioteca, né? É. Se eu colocar ele funciona para os 3? Funciona. Funcionará para os 3. Porque você, a partir do momento que você declarar, você está falando que a partir daquele momento você mudou a localização a localização que você está utilizando. E aí você consegue fazer a formatação, por exemplo, imprime em valor em real e valor em dólar, usando simplesmente a troca dos locales da vida. E aí você especifica qual locale você vai utilizar. Se o senhor for fazer um programa para uma empresa que ela é só de um país, compensa mais, né? Fazer um locale e pronto. Do que fazer isso que o senhor fez aí, porque é bem trabalhoso. Muito. E assim, a gente tem ferramentas para trabalhar com sistemas multilinguagens, né? Então, existe ferramenta justamente para isso daí. Porque quando você rodar em uma máquina que está configurada diferente, ele vai seguir o padrão da máquina. Então, tem que tomar cuidado se você estiver, por exemplo, fazendo parseamento, né? Que é quebrar, fatiar alguma coisa, procurando, por exemplo, vírgula ou ponto. É uma sacola. Literalmente é uma sacola. E aí você tem que ver o que você vai fazer ali, mas existem ferramentas que nos auxiliam e muito nisso daí. Ajuda. Colocando aqui, eu poderia fazer algo do tipo, ó que bacaninha que ficou. Eu posso fazer aqui, ó, um print para o texto, um print para a variável, print para o texto, print para a variável, print para o texto, print para a variável, print para o texto, até o final. Então também funciona fazer desse jeito. Dá trabalho? Com certeza dá trabalho, mas é opção de cada um. Estou falando que é possível, olha lá, dá exatamente o mesmo resultado. Não tem diferença. Então, visualmente falando, é o mesmo resultado que a gente obtém. Posso juntar, né? Fazer hora print ln, hora print f? Posso. Vou mostrar aqui uma possibilidade, né? Posso, por exemplo, seguir isso daqui, ó. Por exemplo, né? Eu posso estar imprimindo isso tudo daqui, eu vou imprimir com print. Vou imprimir esse cara daqui com printf. Vou separar só com enter para você saber o que eu separei, né? Eu quero imprimir esse aqui com printf. Por que eu quero imprimir esse aqui com printf? Porque eu quero colocar aquela porcentagem 0,2f. E aí, lembrando, não é mais. Quando eu uso máscara de formatação, é vírgula, beleza? Só lembrando isso daí. Então, aqui, ó, separado por vírgula. Máscara de formatação, estou utilizando vírgula. E esse cara, você concorda que eu estou mandando um print de um /n? Não seria a mesma coisa de imprimir dessa forma, pulando de linha? Seria. Então, eu posso utilizar aqui print, printf e println. Vou juntando tudo, né? Compilando, executando. A única diferença que a gente vai ter, e aí foi de propósito, né? A gente tem o texto lá do valor do salário separado por vírgula e não por ponto. Olha aí que bonitinho que a gente tem. Mesma saída. Professor, qual que eu devo de utilizar? Aquela que você quiser. Você só precisa entender o seguinte, você tem 3 impressões.
Você tem o print LN, que imprime pula de linha, tem o print que imprime não pula de linha, tem o print F, que é a impressão formatada, que ela pode funcionar exatamente igual a um print, mas ela também pode utilizar, se você quiser, a parte de máscara de formatação. Só que quando você utiliza a máscara de formatação, segue formatação do sistema operacional e não a formatação inglesa, americana, né? Então, é isso daí que você precisa saber. Quando eu utilizo máscara de formatação, eu coloco uma única string, então tem uma string só. Depois, para cada máscara de formatação que eu utilizo, eu coloco vírgula e uma variável, ou um valor que seja representante ou conversível, que possa ser convertido para aquele tipo. Então, se eu colocar um inteiro aqui, dá certo? Dá, vai ser vírgula 00. Ele vai conseguir converter para ponto flutuante. Funciona, que é uma maravilha. Então, é isso daí que eu acho que você precisa saber dos prints. Tendo em vista, dá para a gente brincar de fazer muita coisa com esses prints. Eu mostrei que você pode utilizar o barra N para quebrar de linha, já tinha falado do contra barra N para pular de linha, tem o contra barra T para dar o espacinho, né? Fazer uma tabulação. Você pode juntar com mais, fazendo concatenações em vários prints, um print só. É gosto do freguês. A minha única preocupação é, você tem que ler esse código daqui e você entender o que vai estar na saída. Assim como você tem que ler esse aqui e entender o que está na saída dele, e você tem que ler esse daqui e entender o que está na saída dele. Se você consegue interpretar isso daqui, qual você vai utilizar, não me estressa, eu juro para você. Você usa aquilo que você achar que é melhor, que é mais cabível. Existe, obviamente, algumas ideias. Se eu quero pedir para o usuário digitar um valor, normalmente a gente imprime o texto solicitando para o usuário com print. Por quê? Para o cursor lá na frente do texto. Aí o usuário digita na frente do texto. Se para você tanto fez, tanto faz, você pode colocar LN e ele vai digitar aqui no comecinho da linha. É essa a diferença. Se você entendeu essa diferença, se você sabe que é isso daí que está acontecendo, perfeito. Note que eu preciso colocar os espaços. Olha lá, eu coloco o espaço antes e eu coloco o espaço depois. Os espaços não surgem. Eles não são assim, aqui tem um espaço. A Java Virtual Machine fala assim, aqui tem um espaço e insere para você. Não, sai exatamente da forma que você coloca. Então, da forma que você coloca é a forma com que é apresentada. É isso daí. Então, tem que tomar cuidado com essas características, diferente de prints de outras linguagens, que ao concatenar ele coloca com um espacinho, né? Não estou falando que é do print do Python que faz essa loucura daí para a gente. Aí, se você não quer o espacinho, você tem que mudar o separador, uma sacola, né? Já poderia ser e a gente inserir na mão. Ajuda e atrapalha. Não é verdade? Ajuda e atrapalha. Ajuda quando você quer, atrapalha quando você não quer. Pior que eu nem ia reclamar disso. Eu fui. Quando eu comecei, eu usava esse print aí que o senhor usa, esse com concatenação. Só que daí eu descobri em um lindo dia que, dependendo do que eu colocar lá, ele não converte para string. Você tem que converter na mão. Eu peguei e comecei a usar o ponto format, que é muito melhor, já vira tudo string e não dá erro. Eu normalmente eu separo por vírgula, não coloco com mais, então com vírgula não tenho problema. O problema da vírgula é exatamente o que o Josimar colocou. Tem que colocar lá um CEP igual a nada se eu quiser que saia junto. Se eu não quiser que ele dê um enter automático, tem que ser isso daqui, né? Tem que ser o end igual a abre e fecha, né? E aí lembrando que pode ser um apóstrofo, por isso tá também com apóstrofo aí. E aí não tem o pular de linha. No print tem essa característica daí. Acabou que eu optei pelo ponto format, que também fica mais organizado. As variáveis ficam lá no final. Fica bem bonitinho. Fica bem bonitinho. Exatamente parecido com o printf nosso, né? Que é a impressão formatada lá do Python. Mesma coisa. Eu acho muito parecido. Na minha cabeça, na minha concepção, fica muito similar. É quase igual, basicamente. Eu acho bem parecido mesmo, bem parecido mesmo. Então, é isso daí, pessoal. Esse exercício resolvido. Bora para uma pausinha para todo mundo respirar, né?